Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre direito eleitoral, continuando a pesquisa da banca do concurso do Ministério Público de São Paulo. E o examinador eleito para essa disciplina é o Dr. Felipe Luque Cavalcante. A gente já falou sobre ele aqui no canal, né? Ele é procurador de Justiça do Estado de São Paulo, presidente da Associação Paulista do Ministério Público de São Paulo, foi conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e também concorreu ao cargo de Procurador-Geral de Justiça da instituição. Ele se graduou em Direito pela USP em 87, foi aprovado em primeiro lugar no concurso para promotor de Justiça de São Paulo. Ele é promotor desde 88 e foi promovido 4 vezes na carreira por merecimento e 2 por antiguidade. Ele atuou em diversas áreas do Ministério Público, em especial no Tribunal do Júri, onde oficiou em mais de 504 plenários. Também, no caso conhecido como o Massacre do Carandiru, ele obteve a condenação do coronel Biratã Guimarães a 632 anos de reclusão. Em razão dessa atuação, ele foi agraciado em 2001 com o Prêmio Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto Presidencial de 8 de setembro de 95. Ele também é pós-graduado em Teoria Geral do Processo pela Universidade Paulista, Unip, e também é professor daquela universidade desde 1993, tendo lecionado Teoria Geral do Estado, Direito Penal e Direito Processual Penal. Se formou em especialista em recuperação de empresas de falência sob a ótica da nova legislação falimentar na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Obtidas essas informações do site do senado.leg.br. Ele foi eleito para direito eleitoral, embora a gente veja que ele tem uma particularidade de ser especialista em processo penal, né? E também teoria geral do processo. E mais as pesquisas que eu fiz sobre ele me recomendam chamar a atenção para temas como o Ministério Público Eleitoral, crimes eleitorais, processo penal eleitoral, justiça eleitoral, inelegibilidades, ações e recursos eleitorais, propaganda eleitoral e partidos políticos. São temas que eu poderia apostar como sendo de preferência do examinador. As últimas 4 provas, a gente analisou as que foram realizadas em 2011, 2012, 2013 e 2015, que são os concursos 88, 89, 90 e 91, respectivamente. E nessas provas, a gente encontrou os seguintes assuntos nas questões analisadas. Dentro do tema poder representativo, apenas uma questão, falando sobre o voto, as características do voto, voto indireto, artigo 81, parágrafo 1º da Constituição. Sobre justiça eleitoral, um grande tema cobrado com frequência, 3 questões sobre os órgãos da justiça eleitoral, artigo 118 da Constituição, as funções da justiça eleitoral, função administrativa, normativa, consultiva e jurisdicional. Também cobrou bastante sobre tribunais regionais eleitorais, a composição, artigo 120, a presidência exercida por desembargador do tribunal, artigo 120, parágrafo 2º, e a competência recursal, artigo 121, parágrafo 4º. Ministério Público Eleitoral também cobrado com frequência 2 questões pedindo conhecimento, sendo que o PGR exerce as funções de Procurador-Geral do Estado junto ao TSE, artigo 73 e 74 da Lei Complementar 75 de 93, isso caiu mais de uma vez. Procurador Regional Eleitoral, cabe ao Procurador da República no respectivo Estado exercer a função, artigo 76 da Lei Complementar 75 de 93, mais o artigo 27 do Código Eleitoral, isso também caiu mais de uma vez. E também o Ministério Público Eleitoral em primeira instância, cabe aos promotores de justiça dos Estados o exercício dessas funções, artigo 79 da Lei Complementar 75 de 93. Dentro do tema elegibilidade e inelegibilidades, 3 questões falando sobre as inelegibilidades da Constituição, os inalistáveis, artigo 14, parágrafo 2º, a inelegibilidade reflexa do 14, parágrafo 4º, as hipóteses. A Constituição estabelece a possibilidade de lei complementar estabelecer os outros casos de inelegibilidade, artigo 14, parágrafo 9º. As hipóteses legais de inelegibilidade, artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90, isso caiu mais de uma vez, cobrando conhecimento das hipóteses. Competência para conhecer da arguição de inelegibilidade, artigo 2º, parágrafo único, também caiu mais de uma vez. E a legitimidade do MP para impugnar pedido de registro de candidatura, artigo 3º da Lei Complementar 64 de 90. Também ainda cobrando conhecimento da idade mínima, data da posse, artigo 11, parágrafo 2º, e que a declaração de inelegibilidade do candidato a chefe do Executivo não atinge a do candidato a vice, artigo 18, também isso foi cobrado mais de uma vez. Por fim, finalizando o tema elegibilidade,
que os efeitos da procedência da ação de investigação judicial para apurar o abuso de poder econômico ou político, artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. Propaganda política, apenas duas questões dentro aí do tema propaganda política, propaganda eleitoral em geral, principalmente falando sobre que os bens de uso comum para fins eleitorais, artigo 37, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97, Lei das Eleições, e cobrando também conhecimento literal do artigo 58 dessa lei sobre direito de resposta. Garantias eleitorais, apenas uma questão, cobrando conhecimento de garantias eleitorais, exercício do sufrágio, artigo 234 do Código Eleitoral, salvo conduto, artigo 235, proibição da prisão do eleitor salvo em determinadas hipóteses, artigo 236, proibição da presença de força pública no edifício onde funcionar a mesa receptora, artigo 238, e prioridade postal para os partidos políticos, artigo 239. Finalizando aí a nossa pesquisa, o tema crimes eleitorais e processo penal eleitoral, 3 questões, então foi cobrado de forma razoável, crimes no Código Eleitoral, a não apresentação de denúncia no prazo legal, artigo 342 do Código Eleitoral, artigo 15 da Constituição também foi cobrado bastante, condenação por contravenção também implica na suspensão dos direitos políticos, autoaplicabilidade da suspensão dos direitos políticos no caso de condenação criminal, denúncia, prazo da denúncia, procedimento no caso do juiz discordar da promoção de arquivamento do MP, o artigo 357 do Código Eleitoral, e alegações finais, o artigo 360 do Código Eleitoral. Ainda dentro do tema de processo penal eleitoral, competência, separação obrigatória de processos no concurso entre a infração penal eleitoral e o crime de cumplicidade da Justiça Federal, artigo 109, inciso 4 da Constituição, e o entendimento do STJ, possibilidade da aplicação da transação penal nos crimes eleitorais de menor potencial ofensivo, e a obrigatoriedade do interrogatório judicial do acusado no processo penal eleitoral, artigo 359 do Código Eleitoral. Nessas avaliações, a lei seca foi verificada em 100% das questões, então todas as questões foram cobradas com conhecimento da lei seca, a doutrina em si cerca de 15%, e a jurisprudência apenas uma questão cobrando a jurisprudência. Apesar de não verificar em nenhuma dessas provas, eu recomendo o estudo do tema partidos políticos, ações e recursos eleitorais, abuso de poder e condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, em razão da relevância desses assuntos, pois podem ser cobrados na prova. Eu só aviso em relação às novidades legislativas, apenas uma lei, no caso uma emenda Constitucional 91 de 2016, que pode ser cobrada também, por se tratar de novidade. Ela estabelece a possibilidade excepcional e em período determinado de desfiliação partidária, a tal da janela partidária, sem prejuízo do mandato. Ela foi editada no ano passado, essa emenda 91 de 2016, e pode ser objeto de eventual questionamento em razão da presença do tema infidelidade partidária dentro do assunto de partidos políticos. É isso aí, pessoal. A gente terminou, então, todas as matérias, né, da pesquisa da banca, de todas as disciplinas do concurso para promotor de justiça do Ministério Público de São Paulo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os examinadores suplentes, né? Eu espero ter ajudado vocês. Um grande abraço. Até mais.